Acho que estou destruindo minha família e não estou lidando bem com isso. Tenho 25 anos e sou do sexo masculino, casado há 2 anos. Temos uma linda filhinha que tivemos acidentalmente quando tínhamos 18 anos, sem arrependimentos, obviamente. Ela tem 6 anos agora e ela e minha esposa são tudo para mim. Trabalho em um campo perigoso. O salário é bom e foi algo que comecei quando descobrimos que ela estava grávida. Ganho dinheiro suficiente para que minha esposa possa seguir o sonho dela de ter um negócio online, agora que nossa filha está na escola. Meu melhor amigo de infância também entrou nesse ramo. Ambos estávamos sem direção depois do ensino médio, então entramos nisso juntos e ele era meu irmão para a vida toda. Digo era, porque eu vi morrer no trabalho há algumas semanas. Um erro foi cometido por um dos nossos colegas de trabalho e resultou na morte dele. Ele deixou para trás uma namorada e uma filhinha de 1 ano também. Tive que dar a notícia para a namorada dele sozinho e foi difícil. Eu disse a ela que me certificaria de que tudo o que ela e a criança precisassem, eu estaria lá. Já ajudei nas contas e fui lá algumas vezes para consolá-la. Com isso, também tenho ido à academia para distrair minha mente, enquanto deixo minha raiva e frustrações se dissiparem. Por causa disso, não tenho estado muito em casa ultimamente. Ontem à noite, cheguei muito tarde e minha esposa estava acordada, perguntando onde eu estava e o que estava acontecendo. Eu disse a ela que estava apenas trabalhando longas horas e estava estressado com o trabalho, então estava dando voltas de carro para relaxar. Ela mencionou que a namorada do meu amigo esteve na nossa casa no sábado, perguntando por mim. Então ela não acreditou em mim. Ela perguntou: precisamos conversar sobre alguma coisa? E eu apenas disse: e não, está tudo bem, e ela continuou me incomodando sobre por que ela estava na nossa porta e algo não está batendo com você ultimamente, eu quero entender, e algo clicou na minha cabeça e comecei a elevar a voz e disse: e não há nada para conversar, estamos bem, e nossa filha saiu no meio da nossa discussão dizendo que molhou a cama. Minha esposa me olhou, e com voz calma e firme, disse: e não sei o que está acontecendo com você, mas você precisa se acertar, precisamos de você e parece que você sumiu. E não sinto que posso contar com você, e ela levou nossa filha esta noite e ontem à noite, dependendo de quando você está lendo isso. Tenho chorado muito ultimamente, não é algo que quero que elas vejam. Não é algo sobre o qual quero falar ou realmente saiba como lidar. É a coisa mais difícil que tive que enfrentar na minha vida até agora, porque não sou uma pessoa super emotiva. Na maior parte da minha vida, realmente tive que cuidar de mim mesmo, já que meu pai não estava por perto e minha mãe tinha seus próprios problemas que a impediam de ser uma ótima mãe, mas não a culpo por isso. Geralmente, consegui resolver as coisas, mas também sempre tive meu irmão, e agora não tenho mais. A própria família dele também precisa de ajuda, e eu me sinto terrível com tudo isso e nem sei se consegui processar completamente. Isso nem inclui o fato de que não sei se estou perdendo minha própria família neste momento. Não me sinto confortável com muitas coisas agora, e acho que não é justo impor isso a ninguém. Não sei se é questão de ego ou se estou tentando ser o homem, mas, sinceramente, nem sei. Sinto-me melhor digitando isso e apenas postando na internet. Parece que estou pelo menos desabafando. Então, obrigado, estranhos aleatórios da internet. Edição: quero deixar isso claro. Entrei em contato com minha esposa e pedi a ela para voltar para casa para que possamos conversar sobre o que está acontecendo, e ela concordou, mas disse que tenho muitas explicações a dar, o que é justo. Também estou animado que isso tenha de alguma forma se transformado em eu traindo a namorada do meu amigo falecido. Legal, Reddit. As poucas respostas que são úteis e respeitosas, eu aprecio isso. Mas há muitos aqui que estão sempre online e tentam espalhar sua miséria. A atualização. Após suplicar a minha esposa e filha para voltarem para casa, disse a ela que me abriria completamente e seria um livro aberto. Elas chegaram em casa na noite de segunda-feira e jantamos tarde. Eu só queria passar um tempo com elas, especialmente com minha filha, então a colocamos para dormir um pouco tarde. Depois disso, minha esposa e eu nos sentamos, e contei a ela todos os detalhes. Inicialmente, ela se sentiu desapontada por eu ter mantido isso em segredo. Disse que não foi justo com ela e que eu preciso ser um comunicador melhor. Ela não se importava muito com o dinheiro, mas sim com o fato de eu tê-la mantido no escuro por tanto tempo e de que não preciso lidar com tudo sozinho. O que eu apreciei. Ela então me pediu para falar sobre isso de verdade e como estou me sentindo em relação a tudo, tentando entender onde estou, e basicamente me consolando. Fizemos isso por cerca de 1 hora e houve algumas lágrimas, mas novamente, eu não estava tentando ser um bloco emocional.
Ela entendeu por que eu estive distante chegando em casa tarde, e agora faz mais sentido porque ela ficou chateada e me perdoou por tudo isso. Eu disse a ela que gostaria de continuar ajudando-os, e que temos mais do que dinheiro suficiente para fazê-lo até que possamos receber um pagamento, processar judicialmente, ou fazer tudo isso por eles. Também gostaria que ela e a criança estivessem por perto com mais frequência, pois ela entende o quanto eu estava próximo deles e como os vejo como minha irmã e sobrinha neste momento. Ela também era próxima da namorada anos atrás, quando éramos mais jovens. Ela concordou com tudo isso com a condição de que eu trabalhasse apenas 4 dias de 12 horas por semana. Ela disse que se podemos nos dar ao luxo de ajudá-los, também posso me dar ao luxo de tirar mais tempo para explorar a terapia e passar mais tempo com nossa família. Ela estava querendo falar comigo sobre isso há um tempo, e essa foi a condição que ela queria, pois ela sentia que foi um pouco de traição, então pude perceber que ela estava usando isso a seu favor, pois disse, não deveríamos ter esse tipo de segredo, e eu a puxei para perto e disse, eu posso fazer isso, e nos abraçamos, e eu a beijei. Ficamos um pouco deitados no sofá apenas conversando, e definitivamente me senti melhor colocando isso para trás. Agora estou trabalhando de terça a sexta a partir da próxima semana. Estou procurando tanto um terapeuta para luto quanto um terapeuta de comunicação, já que ela quer que eu melhore minha comunicação, e ela disse que também vai querer participar de vez em quando para ver como as coisas estão indo. Ela também pediu para eu manter a mente aberta quanto a mudar para uma parte diferente da empresa por questões de segurança no futuro. Eu sei que alguns pediram uma pequena atualização, e agora que tudo está resolvido, pensei em compartilhar. Apesar de algumas pessoas terríveis que estavam respondendo e me acusando de infidelidade, houve um bom número de pessoas que estavam tentando ajudar, e eu aprecio isso. Aceitamos o bom e o ruim, e com isso, espero que isso possa ajudar os outros. Mentir, trapacear, demitir e apostar com nossos salários, aproveitar-se em departamento de TI. Anos atrás, trabalhei como diretor de TI em uma pequena corretora de valores. Esses tipos de lugares procuram operar enxutos, então eu também era o único pessoal de TI e aceitei o emprego, mas estava um pouco abaixo das qualificações necessárias, se for para ser sincero. A razão pela qual me deram o cargo foi porque eu era jovem e eles achavam que poderiam me pagar menos. Eles estavam certos, era 10 mil a mais do que eu já tinha ganhado na vida, eu tinha um emprego ruim na época, então peguei o cargo pelo título no currículo, e honestamente funcionou como um bom construtor de currículo. Eu tive dificuldades e tive que aprender uma quantidade infinita de coisas no trabalho, mas fiz melhorias enormes. O dia a dia era duvidoso lá. Tínhamos apenas 5 funcionários, apoiando os 4 sócios e os mais de 70 corretores. Os corretores não trabalhavam realmente lá, eles alugavam uma mesa por uma porcentagem, então não se importavam com quantos corretores estavam na equipe. Havia algumas joias, mas, em última análise, estávamos com falta de pessoal, porque eles viam os funcionários em tempo integral como se estivéssemos roubando deles. Eles nos faziam trabalhar longas horas e finais de semana sem hora extra. Todos estavam mal pagos ou eram amigos super pagos de alguém. Pior eram os sócios ruins. Os 4 sócios estavam constantemente fazendo coisas suspeitas. Um sócio pegava dinheiro das comissões dos corretores e ia para Las Vegas com ele. Se ele perdesse o dinheiro, estamos falando de mais de 100 mil por viagem. Ele simplesmente dizia aos corretores que havia um atraso do banco e que as comissões deles estavam demorando para chegar. Outro corretor me perguntou diretamente como esconder seu caso extraconjugal da esposa. Outro me fez ir até a casa dele durante o expediente e instalar alguns equipamentos de áudio e vídeo fora do horário, sem me pagar. Quando entrei, eles estavam 10 anos atrasados em tecnologia. Eu os ajudei a chegar a 100%, linhas redundantes de ISP, equipamentos de rede redundantes. Transferi o e-mail para torná-lo mais confiável. Dezenas de melhorias e todos estavam bastante satisfeitos. Todos os corretores e funcionários adoraram as melhorias. Então, os sócios começaram a fazer coisas realmente suspeitas. Eles me pediam para abrir caixas de correio de funcionários e executar consultas de e-mail em endereços de e-mail. Descobri que eram e-mails entre advogados e seus clientes, um corretor ou funcionário. Eles me pediam para fazer isso o tempo todo para qualquer um. Eu tinha que coletar tudo e depois eles os demitiam e ficavam com os clientes deles. Isso é ilegal na corretora, eu não sabia na época. De alguma forma, eles convenceram uma empresa de empréstimos a se fundir com eles. Equipe totalmente diferente, eles eram simpáticos, honestos, focados no cliente. Fiz amizade com um dos agentes de empréstimos.
Ele me ajudava a procurar casas em sua conta MLS no horário do almoço. Cara mais legal. Sua esposa e seu pai comandavam a empresa até a fusão. Descobri que o plano era demitir todos da empresa e apenas roubar o nome e a lista de clientes. Eles só tinham estado lá por alguns meses. Tempo suficiente para aprender o negócio deles. Também descobri que iam me demitir agora que tudo estava mais confiável. Adivinhe como descobri? Durante uma consulta de e-mail que um dos sócios me fez fazer sobre outro sócio. Portanto, as únicas pessoas legais nesse antro estavam sendo trancadas em seus escritórios durante o fim de semana, e eu estava sendo demitido agora que eu tinha basicamente me tornado dispensável, na opinião deles. Bem, deixe-me falar sobre a pasta vermelha. A pasta vermelha estava trancada na minha gaveta de arquivos. Ela continha todas as senhas de acesso de administrador para todos os sistemas. Também continha o plano de contingência ou plano de indisponibilidade de cada sistema na empresa. Meu chefe realmente não entendia por que precisávamos de um, e ele nunca realmente olhou para ele. Bem, liguei para meu amigo que trabalhava na empresa de empréstimos. Eu disse a ele para ir ao escritório e pegar todos os arquivos e computadores, eles tecnicamente pertenciam a eles de qualquer maneira. Contei a eles o plano de trocar as fechaduras durante o fim de semana. Disse a eles que estava me demitindo e para não mencionarem meu nome. Ele disse que entendia e agradeceu. Altere a única outra senha de administradora que meu chefe tinha acesso. Destruí a pasta vermelha. Enviei por e-mail minha carta de demissão. Eles imploraram para eu voltar. Eles me ofereceram um aumento salarial de 30%. Disseram que estavam chocados por eu ser tão desleal. Anos depois, soube por uma secretária que trabalhava lá na época que levou 4 meses para controlar todos os sistemas novamente. Eles tiveram que usar um contratado em que confiavam antes. Ouvi dizer que isso custou a eles 1 ano do meu salário. Gritar comigo e minha amiga na livraria? Deixe-me encerrar toda a sua carreira. Quando eu estava na faculdade, minha aula de fisiopatologia tinha um projeto final que valia 50% das notas totais que poderíamos obter, e os grupos foram escolhidos no início do semestre. Este era um projeto enorme que se esperava que você começasse a trabalhar no início do semestre, e se você achasse que poderia fazer tudo de última hora, provavelmente teria problemas. Eram eu, mais 2 meninas que eu sabia que trabalhavam duro, e depois esse cara que uma das meninas estava interessada, ela precisava adicioná-lo ao nosso grupo porque ele era bonito ou algo assim, eu não faço ideia. Eu o chamo de idiota toda vez que conto a história, porque ele realmente era um idiota. As meninas eram incríveis e todos contribuíram com o seu próprio peso durante este projeto, com exceção do idiota. O idiota nunca fez nenhum trabalho do projeto em grupo. Ele ignorava todas as mensagens por mensagem de texto Facebook, mas responderia a uma das meninas se ela estivesse flertando com ele. Ele só aparecia na aula talvez 2 vezes por mês, se tanto. Ele constantemente postava fotos de si mesmo em férias no México ou nas Bahamas, tenho quase certeza de que ele passava mais tempo fora do país do que dentro dele. Uma semana antes do prazo do projeto, ele mandou uma mensagem para o grupo perguntando em quais páginas do livro didático ele precisava procurar para fazer a parte dele do projeto. Nós dissemos a ele o que ele precisava fazer e onde encontrar as informações. Explicamos tudo para ele. Se fizéssemos mais alguma coisa, seria melhor fazermos a parte dele do projeto nós mesmos. O idiota nos agradeceu e depois sumiu. Todos nós assumimos que ele estava fazendo o trabalho que precisava fazer, e estávamos preparados para receber uma nota baixa porque ele não tinha feito nada até agora, então a qualidade do trabalho dele provavelmente era terrível na melhor das hipóteses. A data de entrega do projeto chegou e ele não estava em lugar algum, e estava ignorando todas as nossas mensagens desesperadas. Nós, eu e as 2 meninas, fomos falar com a professora e contamos tudo o que tinha acontecido, junto com capturas de tela das conversas que duraram literalmente meses, onde tentamos constantemente fazer o idiota vir às aulas práticas conosco, ou à biblioteca onde oferecemos ajuda para fazer a parte dele. A professora não ficou nada satisfeita. Ela imediatamente mandou um e-mail para o idiota e copiou o chefe do programa também, basicamente dizendo que o idiota precisava fazer a parte dele e aparecer na aula na próxima semana com o trabalho pronto, ou ele receberia um 0, e o resto de nós não seria afetado. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O idiota não respondeu e não apareceu, sem desculpas ou nada. A professora deu a ele um belo 0. Acontece que ele precisava fazer este projeto e se sair bem nele para passar, ele foi mal em todos os testes e com esse fracasso ele foi reprovado naquele semestre.
Tenho quase certeza de que ele teve que refazer o curso durante o verão, o que significa que ele, ou mais provavelmente a mãe dele, teve que desembolsar mais $1.300 só para aquela disciplina. Alguns meses depois, na livraria da faculdade, o idiota e a mãe dele, eu a chamo de Gritona, encontraram a mim e a outra menina que não gostava dele, e a Gritona simplesmente NLO que o eu com a gente, gritando e dizendo que constantemente assediávamos o filho dela e que ela ia fazer com que fosse impossível para mim ou para a menina encontrar trabalho. A mãe do idiota trabalhava na mesma área para a qual nossos diplomas eram, ela fazia parte do conselho diretor da Aliança de Saúde Pública da região, então ela era uma figura pública e supostamente bem comportada e educada também. Ela foi escoltada para fora pela segurança logo depois, mas isso não foi tudo que ela planejou. A Gritona acabou nos arrastando, a mim e a menina, por todas as reuniões da faculdade que eles puderam agendar sobre nosso comportamento, inexistente, negativo em relação ao filho dela, onde ele afirmava que era constantemente assediado, mas sem provas. Foram meses literais dessa pobre menina e eu tendo que mudar nossos horários de aulas e estudos para não termos nenhuma aula ou encontros acidentais com o idiota, pois era isso que a faculdade exigia que fizéssemos. Isso tornou nosso último ano, ou 2 semestres, um inferno, porque não podíamos estar perto do idiota em lugar nenhum, caso contrário, poderíamos enfrentar audiências interdisciplinares ou algo pior. Agora, a vingança. A empresa de segurança que cuidava do contrato da faculdade era a mesma que cuidava do contrato onde eu costumava trabalhar. Eu era extremamente amigo próximo do supervisor do turno da noite, aí íamos tomar drinks e jogar Halo a noite toda, ele e a namorada dele eram quase da família, então uma noite, depois que terminei o trabalho, pedi um favor a ele. Com a promessa de que eu não contaria a ninguém que ele me ajudou, e dizendo a ele que ele teria outro ótimo vídeo para compartilhar com os amigos, pedi a ele para me deixar enviar o vídeo para o meu e-mail pessoal. Depois de contar a ele o que tinha acontecido, e em que dia e horário aconteceu, ele me levou até o campus. Logo depois que o prédio principal fechou, ele e eu fomos para o escritório de segurança onde eles têm todas as gravações que remontam ao dia em que o sistema de segurança foi instalado. Ele mostrou o vídeo da mãe do idiota na livraria da faculdade, com áudio e tudo, dela gritando comigo e com a minha amiga. Ele reconheceu a Gritona, acontece que ela já fez isso antes em outro local onde ele faz rondas, e disseram a ele que ele tinha que manter isso em segredo. Eu disse a ele que ele poderia ficar tão quieto quanto quisesse, mas eu ia me vingar dela. Um rápido e-mail depois, e eu estava de posse do vídeo. Descobri quem eram os outros membros do conselho ao longo de alguns dias, e todos eles receberam um e-mail com o vídeo da Gritona surtando na livraria da faculdade, gritando com um cara claramente confuso e uma garota assustada. O áudio capturou perfeitamente o momento em que ela ameaçou tornar impossível para mim ou para a menina encontrar qualquer trabalho em qualquer lugar dentro daquele distrito, seguido por sua discussão com a segurança enquanto era escoltada para fora. Nunca recebi nenhuma resposta dos membros do conselho, então só esperei para ver o que aconteceria. A Gritona foi destituída de seu cargo na semana seguinte após o vídeo ser mostrado durante uma das reuniões que ela estava participando. Ela perdeu seu emprego muito confortável no governo, e foi vista pela última vez trabalhando em um lar de idosos, de acordo com um amigo em comum. Não tenho certeza do que aconteceu com o idiota, mas ouvi do mesmo amigo em comum que ele nunca se formou e agora trabalha em um call center. A garota e eu encontramos emprego em tempo integral imediatamente após nos formarmos, nunca tivemos nenhum problema lá. E o segurança acabou sendo contratado pela Polícia Montada Real do Canadá, então acho que coisas boas realmente acontecem com pessoas boas. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.